Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais um programa Aceleradores de Gestão, que é transmitido semanalmente pelos portais da Economic News Brasil e também pela nossa TV, BrisaNet 176, TCM 16.6 e Telecab 94. Meu convidado de hoje, Cícero Rocha, fundador e CEO do Instituto Empresarial e também criador do método BFB, Balance Family Business, correto, Cícero? Vem ajudando diversas empresas no Brasil, vai falar em especial sobre esse assunto, empresa familiar, e que eu gosto muito particularmente. Então, eu estou super animada para fazer essa entrevista com você hoje, Cícero. Na verdade, gente, eu sou executiva de uma empresa familiar e também já fomos clientes do Cícero Rocha. De antemão, eu vou começar dizendo para todo mundo que está assistindo a gente, Cícero, que você fez a diferença na profissionalização da nossa empresa, viu? Obrigada por aceitar esse convite. Eu espero que seja um momento muito bacana e que esse nosso bate-papo seja super leve e descontraído. Perfeito. Assim, Gabriela, eu me sinto motivado com o meu trabalho em ver uma jovem como você, né, que nós tivemos a satisfação de nos conhecermos profissionalmente nesse trabalho há uns 3 ou 4 anos atrás, né? E vejo hoje a pujança que você está tendo em todos os sentidos, dentro da empresa da família, no mercado, como mãe, né? Obrigada. Então, isso é extremamente motivador para mim, dentro de um trabalho que, é claro, é desafiador das empresas familiares, mas eu vejo que vale a pena, né? Acreditar na família, acreditar em jovens como você, né? E é isso que nós, como seres humanos, a sociedade, a gente precisa. É isso. Verdade. Cícero, vamos começar contando, porque assim, quando eu fui pegar o teu mini currículo, de mini ele não tem nada, né? Então, por favor, fale um pouco para a gente dessa trajetória do Cícero Rocha. Tá bom. Eu vou até tentar falar, e eu sei que as centenas, milhares de pessoas que estão nos assistindo e que poderão nos assistir, né, na continuidade do programa, eu tento, às vezes, quando vou dar uma entrevista, dar aquilo que não está nos livros, não está na mídia, né? Então, o Cícero, eu sou filho de professores do interior, uma cidade do interior do Ceará, chamada Russas, né? Então, minha família é toda feita de professores. Eu estou falando isso, mas faz um bom tempo, eu tenho 57 anos, mas por volta dos 5 aos 8 anos de idade, minha mãe, professora, minha avó, tias, me colocaram para vir estudar em Fortaleza e eu vivi no mundo dos livros, né? Eu lembro muito bem, eu com 9 anos de idade, eu já fazia inglês fluentemente, já falava. Com 12 anos, eu já conseguia passar no TOEFL e no Whistle. Por quê? Porque a minha mãe, professora, me mandava todo dia para um curso de inglês, isso há 50 anos atrás. Lembro que era no centro da cidade, em Fortaleza. Então, eu nasci nesse ambiente, né? Então, o mundo americano, para mim, já era muito latente. Eu vivi os Estados Unidos como, né, somente quando uma criança vive isso. E daí para frente teve alguns fenômenos interessantes. Eu sempre estudei em colégio de freiras, de padres, porque a minha família é de uma origem católica muito intensa. Eu fui para o Colégio Nossa Senhora das Graças em Fortaleza, mas já vinha de um lado interior que também era da mesma congregação. Então, eu fui muito lidado a ler muito, a escrever, a estudar. Meu pai disse que eu estudava pouco, né? Mas eu vivia nessa forma. E já por volta dos 15, 16 anos, hoje eu relato, mas na época eu comecei a perceber que eu tinha uma forma de pensar, o conceito de método. Então, eu com 15 anos, o meu esporte, eu gostava de futebol, mas o que eu gostava mesmo é de resolver problemas de matemática. Então, eu pegava livros inteiros, provas do ITA, saía resolvendo, era a minha diversão. Era como jogar xadrez, que eu gostava também, né? Mas sempre assim um método. E foi interessante que, quando o vestibular veio, eu não tinha ainda 16 anos. E foi numa fase que a minha mãe tinha falecido. Ela faleceu muito jovem, 46 anos, eu tinha recém perdido a minha mãe. E quando chegou a época do vestibular, eu fiquei muito disperso. Primeiro que era muito jovem, né? Com 15, 16 anos fazendo vestibular. E eu fiquei muito disperso. Isso mexeu muito comigo. Minha mãe era filósofa, pedagoga, pintora, educadora.
muito presente. Morreu muito jovem, morreu com 46 anos. Então, foi um impacto muito grande. Eu lembro que eu fiz o vestibular, Gabriela, e não passei em nenhuma universidade. Poxa. E aquilo mexeu comigo. Bom, aí eu disse, não, eu vou passar. Mais uma vez, cheguei, montei um método. Hoje eu estou explicando isso. Naquela época eu achava que era um jeito. Tem um jeito de estudar. No primeiro vestibular, eu passei em todas as 3 que eu tinha feito. E das 3, 2 eu tirei o primeiro lugar e a outra eu tirei o segundo. E acabou sendo o quê? Se formou em quê, Cícero? Pois é, eu fui para engenharia, matemática, né? Mas o que eu fui matemática pura por causa da matemática, né? Mas não executei nada de engenharia, por quê? E aí foi um negócio interessante que foi importante para o meu trabalho. Eu passei no concurso do Banco do Brasil, que era o sonho de todo mundo na época, né? E lá no Banco do Brasil, eu tive uma oportunidade muito grande. Primeiro que eu fui para uma agência muito pequena do interior do estado, e lá eu inventei de ter negócios, além de ser funcionário do banco. Eu trabalhava no banco e inventei de comprar e vender queijo na feira. E depois de 2 anos, eu já fui o maior distribuidor de queijo do Ceará. Montei um método, tá? Que eu montava umas bancas no centro de Fortaleza, comprava queijo nos finais de semana, trabalhava no banco até sexta, né? E aí o banco veio... Pronto, no banco veio um concurso interno muito importante. Só quem podia fazer era funcionário do banco. O pessoal já estudava há 5, 10 anos, eu só estava com 2 anos de banco. Então, mais uma vez, tirei 15 de férias, montei um método, estudei e tive uma das melhores colocações do Brasil. Isso me deu uma ascensão muito grande, né? O banco me formou com muito conhecimento. E nessa época foi que eu conhecia já as empresas familiares como minhas clientes no banco. E aí isso foi me despertando, sabe? As crises que elas tinham, né? No primeiro momento achava, a empresa tal não está pagando o banco era o Banco do Brasil, né? É porque era um mau caráter. Eu comecei a perceber, aí como bom matemático, hoje eu já melhorei, tá? Mas antes a minha cabeça era números. Não sei se você percebeu, na época, no meu contrato, eu tinha muita facilidade com números, mas eu já melhorei bastante, porque tudo eu só vi em números. E aí eu comecei a montar umas curvas e fui vendo que essas empresas, lá no Banco do Brasil, elas tinham 4 características interessantes. Primeiro eram pessoas sérias, viu? Não estavam atrasando que era mau caráter, não. Segundo, tinha uma história de sucesso, já foram um sucesso. Terceiro, tinham tradição no ramo, não é uma coisa assim, o médico que inventou de botar uma indústria de laticínio, não. Tinham tradição no ramo. E, por último, eram familiares. E eu comecei a observar que essas empresas tinham vários motivos para ser de sucesso e estavam em decadência. Aquilo me chamou a atenção, né? Eu comecei a estudar sobre isso, comecei a fazer intervenções, às vezes até orientando pelo próprio banco, era cliente nosso, eu orientava, e aí eles começaram a dizer que estava melhorando com as minhas orientações, mas eu achava aquilo. Só que em um dado momento, Gabriela, eu resolvi, já era empresário, né? Sanguezinho já de empresário, eu resolvi comprar uma empresa já em período falimentar, uma empresa familiar, e aí comecei a usar das minhas teorias, né? Realmente comecei a trabalhar isso metodologicamente. Para surpresa minha, a empresa com 2 anos, era uma empresa do segmento farmacêutico, aí eu saí montando outras coisas, né? Recebimento de água, luz, telefone. Bom, e para encurtar a história, né? Isso foi há 30 anos atrás, em um dado momento eu estava em 8 segmentos dos mais diversos, né? Simultaneamente, e aí eu vi, né? Claro, já ganhando um bom recurso financeiro, mas eu vi que eu não me sentia feliz. Eu não me sentia feliz. E eu, traduzindo para a linguagem de hoje, eu não tinha um propósito. Meu propósito era ganhar dinheiro, mas não tinha sustentação, né? E aí eu comecei a investigar o que é que me fazia feliz. Eu vi que eu gostava de estudar, mas eu gostava mesmo de resolver problema. Quanto mais complexo, tanto é que esses 8 negócios que eu tive por último, só um deles eu comecei do zero. Os outros foram todas empresas em dificuldade que eu adquiria e soerguia. Tanto é que depois que ela melhorava, a vontade era vender. Pô, aí eu comecei a entender que eu gostava era disso, né? E aí eu montei um projeto de vida, né? Que eu vou viver mais de 100 anos. Eu sempre, como bom cearense, gostei muito de trabalhar. E a minha preocupação era, rapaz, quando eu tiver 100 anos, eu vou trabalhar onde? Né?
E aí eu vi que eu tinha que estar numa organização, numa empresa que eu pudesse continuar. E eu vi que era uma empresa da área do conhecimento. Aí eu tomei uma decisão muito importante da minha vida, chamei minha esposa, que era vender todos os negócios, era muita coisa, mas era o que eu tinha, e montei um propósito de vida. E fui atrás de um grande problema. Porque não podia ser um problema de 1 ano, 2 anos, 3 anos, como eu resolvi na empresa. E aí eu encontrei a mortalidade das empresas familiares no Brasil. E aí, né, montei um plano para 30 anos e tomei uma decisão de vida. Daqui a 30 anos, quando falarem desse assunto no Brasil, eu vou ter várias histórias que eu vou contar que eu auxiliei isso aqui. Pronto. E aí começou essa caminhada. Já estamos há quantos anos, Cícero? Vamos fazer 18 anos. Eita. Vai ficar maduro com 30, né? Aí no começo eu montei uma consultoria, porque eu achava que era uma consultoria que ia me resolver uma empresa. Tinha 2 sócios, mas aí foi estudando o Hospital do Câncer, que foi um dos meus primeiros clientes, e eu tive que estudar a doença do câncer, foi que eu vi que o problema da mortalidade da empresa familiar brasileira é tão complexo e delicado como o câncer. E que uma pessoa só não conseguiria. Tinha que ter uma instituição. Por isso que toda boa organização que cuida do câncer no Brasil é um instituto. Aí eu fui estudar o que era o instituto, me desfiz da empresa de consultoria, né? Eu acho que as pessoas até no começo, quando eu botava o nome instituto, achavam que era, sei lá, por causa de uma isenção de imposto. Era não, porque eu ia precisar de uma equipe multidisciplinar que estivesse além de mim, né, para poder colaborar, e que a caminhada era longa, não poderia ser uma caminhada só de uma empresa que poderia se acabar momentaneamente. E assim a gente está aqui hoje com 17, 18 anos, né? Mas assim, muito agradecido. E se reinventar e trazer coisas novas, né, Cícero? Que esse ano o Instituto Empresariar está mostrando ainda mais para o que veio, né? Mas vamos falar um pouco sobre o tema gestão, tá, Cícero? O que é que gestão em si quer dizer para você e por que é que você se dedica tanto a estudar esse tema para as empresas familiares? Pois é, Gabriela. Dentro de uma das formações que me ajudou muito, além das ciências exatas, foi a educação. E onde eu pude conhecer não os autores só da educação, né, e da filosofia, e eu pude entender que uma boa empresa que se propõe a esse trabalho que o Instituto faz, ela não devia nem entender de gestão, tinha que entender de educação. E eu tenho um entendimento que a educação é um grande processo, antes de tudo, educacional. Porque a gestão, o que é que ela traz? Ela traz uma compreensão de um problema que você tem. Claro que aí a gente tem que ter um cuidado, né, para não confundir método com ferramenta. A ferramenta é extremamente útil, a gestão se utiliza muito, mas não esqueça que como os ambientes das organizações são diferentes um do outro, a gestão ela tem que ter um fundamento. E aí eu deixo um alerta para os consultores. Eu tive que fazer um mestrado em consultoria para conhecer os autores da consultoria. Existem os autores da consultoria, né? Por quê? Porque o cuidado que a gente tem que ter, a atuação da consultoria, a abordagem de consultoria, né? Existem autores disso. E se você não tem esse conhecimento profundo, quando pega uma situação complexa, que normalmente é o que acontece no caso de uma empresa familiar, né? Você sente dificuldade, né? Muitos me recorrem, me consultando. Agora mesmo vou montar um curso que me pediram lá de São Paulo, só sobre a consultoria de empresa familiar. Estou montando um curso sobre isso para explicar. Isso tem uma base teórica, né? Então, a gestão é algo fantástico. Eu ouvi do professor Peter Drucker, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, através do Salib, da HSM, né? E ele dizia que a maior invenção não era a tecnologia. A maior invenção estava na gestão, tá? A tecnologia é só uma ferramenta da gestão. Como ele era um cara altamente fora da curva, eu lembro que eu fui perguntar ele, né, pô, estava diante de um Peter Drucker daquele, eu queria saber o que é que ele lia, né? Pedi para ele dizer 10 livros dele. Ele disse 10, nenhum era de administração, tá? Né? Então, eu vejo a gestão de uma forma mais profunda, né? Ela é fantástica, né? É claro, quando eu falo isso, aí vem minha
minha visão epistemológica de engenheiro, né, bem estrutural, mas é isso mesmo, a gestão é uma coisa fabulosa para trazer um estado de compreensão a um desafio. E olhe que talvez esse seja o grande problema da humanidade. Cheia de conflitos, cheio de problemas, né? E falta, né, ciência aplicada para solucionar. Nós estamos vendo aí a pandemia. Qual é a essência da pandemia? Foi a ausência de ciência aplicada. Né? Então, a gestão, ela também vista como ciência, e aí eu deixo um alerta, né? Que no Brasil nós temos uma dificuldade, porque nós somos um país de terceiro mundo na economia, mas na educação, quem puder ver lá as posições das universidades brasileiras na área da gestão é muito distante. E isso é muito delicado, gente, porque quando você não tem pesquisa, é mais desafiador. Eu tive assim, uma certa oportunidade de conhecer outras universidades fora e conheci já no viés da pesquisa, né? Não fui bem para MBA, eu fui para fundo. Normalmente esses países eles não dão a pesquisa, eles vendem muito livro de aeroporto, né? Dizendo o que é, mas não diz o como, né? Mas aí eu vi a distância, tá? A distância, né? Ainda a gente precisa caminhar bastante, né, Cícero? Sim. Muitas escolas boas, é verdade, mas quando a gente fala em gestão, e um dos motivos que eu trouxe essa pergunta para você é porque parece algo muito intangível, né? Quando, na verdade, se você tiver o método correto e as ferramentas corretas, você facilita bastante o seu dia a dia. Agora, me fala uma coisa, Cícero. Eu sempre escuto, inclusive já participei de palestras suas, onde a gente fala muito sobre o modelo. Correto? Conta pra gente um pouco desse seu método. Eu quero que você fale um pouco do método BFB, tá? Rapidamente. E eu quero que você fale um pouco desse modelo que o Instituto Empresariar, ele aplica nas empresas e que tem feito grandes diferenças, principalmente nas empresas familiares. Perfeito. Primeiro, por que o modelo? Por quê, né? Quando eu comecei a estudar as empresas familiares, há 2 décadas atrás, né? No primeiro momento, eu fui meio o pensamento industrial. Eu disse, não, eu vou para o exterior, vou para os Estados Unidos, pego uma metodologia lá, lembra, né? Que o meu objetivo era mitigar, reduzir a mortalidade da empresa familiar. Então, não, eu vou para fora, estudo, trago um método lá, aplica aqui, né? Bom, lamentavelmente, isso foi uma grande decepção para mim. Não funcionou, como não funciona até hoje. E aí isso, né? Mas como eu tinha um pensamento para 30 anos, então aquilo foi um baque nos 2, 3 primeiros anos. Eu disse, não tem outra saída. E aí eu, né, estudando as empresas familiares, né, que é isso que é uma característica marcante de uma empresa familiar para não familiar. A empresa familiar é um sistema orgânico, ela tem vida, como uma árvore, como um corpo humano. A empresa não familiar, ela é um sistema mecânico, é como uma máquina, tá? Você pode tirar uma peça, botar outra, já a empresa familiar não. Por isso que a empresa familiar é mais rentável, mais lucrativa, por quê? Porque realmente um ser humano, tá? Ele tem vida e ele tem uma essência de se perpetuar maior do que a máquina, faz com que a médio e longo prazo ela tenha uma performance melhor. Então, quando eu fui ver isso, eu vi que existia, aí fui estudar isso, né? O Brasil multicultural, origem, né? Aqui assim, você tem uma família japonesa, onde a cultura japonesa, o homem é dominante, a mulher é submissa. Só que no Brasil ela se casou com a paraibana, né? Que manda nele, tá? Aí você tem uma família alemã, muito estrutural ali, só que ele casou com uma baiana, tá? Ou com um baiano, altamente solto. Isso é o Brasil. Tá? Então, isso nos exigiu ter uma visão multidisciplinar. Certo. E aí, claro, estudando os outros professores do mundo inteiro e tal, e lá em Harvard eu vi uma metodologia muito interessante, que é chamada MEDS, inclusive vem de uma família MEDS, e que na época lá dos MEDS, eles prosperaram muito, porque eles tinham um negócio de integrar, ele pegava um arquiteto,
um comerciante, juntava vários comerciantes, e na interseção daquilo saía algo, e assim foi o que eu comecei a estudar as várias metodologias do mundo, aquelas que já eram mais respeitadas, né? Professor John Davis, professor John Ward, Catswright da INSEAD, aí vai, vários, né? Hoje eu estudo, na época 3, hoje eu estudo mais de 30 que eu acompanho, né? Diariamente. Então, eu vi que todos tinham razão, mas precisavam se integrar. Sim. Né? E aí, estudando a empresa familiar, já nessa visão biológica, como ser vivo, eu comecei a entender, né, que tinha uma filosofia que é da essência do corpo humano, que é o balanceamento. Os nossos subsistemas, eles querem se balancear. E quando eu olhava para a empresa familiar, eu não via aqueles 3 círculos, eu só via um corpo se mexendo, se movimentando, que tinha vida, que tinha alma, como uma árvore, vendo as células, né? E aí eu, né, pesquisando, uma desbalanceou no negócio, outro desbalanceou o fundador. Rapaz, o fundador, um senhor de 80 anos, ainda, rapaz, desestruturou todinho. Rapaz, foi na parte societária, e aí, né, eu vi essa proposta de desbalanceamento. Então, comecei a estudar isso, né, e fui vendo e fui me aprofundando. Aí foi uma oportunidade muito grande, Gabriela. Por isso que, às vezes, o meu programa, tem gente que me questiona, o pessoal falando, professor, o senhor deu, só nesses meses agora, o senhor já deu 10 horas de conteúdo gratuito. Eu disse, rapaz, é o mínimo que eu posso fazer. Porque a oportunidade que eu tenho, por exemplo, como você que é de uma família empresária fantástica, tradicional, não antecipe minhas perguntas, não. Pelo amor de Deus, falaremos sobre isso. Por favor. Eu tive a honra, né, de você você tinha um monte de consultores no mundo para escolher e optaram para que eu cuidasse. Então, eu tenho muito essa necessidade, porque chega muito conhecimento. Né? Você tem ideia agora, eu devo estar com 30, 40 ou 50 famílias lidando. Então, é muita experiência, muito rica, né? Então, a gente tem que... Então, o método veio a partir disso. Um detalhe, o método BFB, ele propõe 4 perspectivas de balanceamento. Indivíduo-chave, família, negócio, sócio, tá? Agora, eu não acredito que vai ficar nessas 4, não, tá? Eu não acredito. A minha filha, que tem um doutorado, né, nessa área, pai, o que é que o senhor está vendo de novo? Eu disse, eu não sei. Mas, porque assim, eu já ia lhe perguntar qual é a ferramenta, ele evolui, tá? Pois é. É porque, assim, é natural, quando você vai estudar um conhecimento, você conhece, aí vem no modelo matemático. A empresa familiar foi estudada muito no modelo bidimensional. Um círculo, 3 círculos. Né? Com o Instituto, eu estou começando a mostrar que existem modelos multidimensionais. Por exemplo, eu não consigo explicar um indivíduo-chave, um fundador, uma fundadora, bidimensionalmente. Por quê? Porque eu vi que ele desbalanceia em 3 aspectos. Por isso que ele é um triângulozinho, mas multidimensional. Ele é corpo. Se um indivíduo-chave tiver um problema físico, o fundador, todo mundo tem que se preocupar com isso, viu? Porque ele vai gerar o desbalanceamento da família. Se ele tiver um problema de ordem mental, ele também vai desbalancear. Agora, tem um mais profundo que eu descobri recentemente. Quando eu falo recentemente, é 5 anos, viu, gente? É um sentido na vida. Quando eles perdem o sentido na vida. Isso é importante como, Gabriela? Você vê muito nas sucessões. Vão fazer as sucessões e não montam, né, ou não transformam esse novo momento do indivíduo-chave, que é um senhor de 80 anos, 70, que ele pode perder o sentido. Se ele perder o sentido na vida, ele desestrutura todo um sistema, como é orgânico. Como vai falar de 85 anos que ele não vai mais trabalhar, né? Ou que não vai mandar como mandava antigamente, o homem que passou a vida trabalhando, é bem isso. E aí as pessoas também, não é por maldade, gente, é por não entender. Aí vem com aquelas conversas absurdas, não, papai, você não precisa vir todo dia para cá, não. Não sei para que o papai quer agora vir todo dia. Gente, é que aquilo dá sentido à vida dele. Então, você tem que parar. Né? Quando eu digo você, não é só a família, os profissionais da área, se dedicar um tempo, uma atenção, uma técnica para ajudar o que eu chamo, não é nem transformação, essa transmutação. Porque eu vou lhe dizer aqui
uma das afirmativas que eu estou fazendo recente, eu não acredito em sucessão, Gabriel. Eu não acredito. Isso é uma palavra errada, míope. Ninguém vem para o lugar de ninguém. As pessoas não são iguais. As pessoas não são objetos. Pois diga qual é a palavra que você acredita? Transmutação. O que quer dizer isso? É um processo de mudança e transformação que eu saio do estado e vou para o estado melhor. O que é o que acontece na transformação? Na transformação é só forma. Na sucessão ainda é pior. Porque eu invento de pegar alguém, colocar no lugar do outro dizendo, ó, você saiu, não tem mais lugar, e esse que entrou vai ser igual ao que está aqui. É impossível. É os filhos querendo ser igual aos pais, os pais querendo que os filhos sejam igual a ele. Isso é uma leitura míope que atrapalha muito o processo, né? Então, o método vem ajudar a esse diálogo de discussões, né? Quando você pega... a maioria dos fundadores ainda predominam homens. Aí eu chego nas empresas onde as meninas são fantásticas. Aí a cabecinha diz, não, é uma mulher, é um homem, não pode. Claro, né? O modelo de sucessão não funciona. Mas no modelo de transmutação, não. Que você cria um novo ambiente para o sucedido, um novo, porque até quem chega, gente, o nome pode ser igual, mas não é a mesma coisa. Na hora que você ocupa aquele espaço, você altera o ambiente todo. Por quê? Porque você é um indivíduo diferente, está num novo momento, com novos horizontes, uma forma de comportamento humano diferente. Aí querem fazer como um modelo mecânico. Bota uma peça, não tira uma peça velha, que é o sucedido, e bota... Aí não entende, porque é lamentável, viu? Você não tem ideia. Eu acredito que mais de 75%, até onde eu pude medir, das sucessões não funcionam. Não estão funcionando. Não estão. Não estão. Primeiro, que não se faz... A pessoa, não, a gente fez, o filho fez o curso de acionista, outro diz, não, meu pai já não está indo mais na empresa. Meu amigo, sucessão é 5 a 10 anos, no mínimo, quando bem sucedida. Né? Então, são essas questões, Gabriela, que elas precisam ser mais dialogadas a nível da experiência, da ciência prática, né? E da profissionalização, Cícero. Algo que a empresa familiar peca muito é a não profissionalização. E o trabalho que vocês fazem para que isso ocorra é muito bem feito. Mas agora vamos dar um pulo para a era digital. Eu estou vendo aí você falando sobre cursos, estou vendo você falando sobre lecionar. Fala como foi que surgiu essa ideia desse novo programa para falar sobre alguns temas que vão ajudar as empresas familiares a caminhar da melhor forma. De onde é que surgiu essa ideia? Lógico que veio um problema enorme que eu não vou mencionar, que nós ainda continuamos vivendo, né? Mas, assim, eu tenho certeza que já era uma ideia do Instituto Empresarial, porque vocês estão sempre em busca de inovar. Mas conta como foi que surgiu essa ideia tão rápido e essa velocidade. Nós somos uma empresa familiar, o Instituto, né? Então, aqui eu tento ser inteligente em aquilo que eu aprendo, inclusive com os clientes, eu já utilizar, né? E há uns 3 anos atrás, já estava claro para mim essa mudança. Clara, mas eu não sabia como. Para que você pudesse ter ideia, eu me senti tão desconhecedor disso, que eu disse, gente, é o seguinte, o meu problema está no mapa mental. Então, há 3 anos atrás, Gabriela, eu fui aumentando o meu uso de Uber. Eu vi que andar no Uber ia abrir a minha mente. O ano de 2019, eu andei tanto, eu ia ser motorista de Uber. A minha mulher foi que disse que eu estava doido, tá? Que eu ia ser sequestrado, mas não, é porque era tão claro para mim que ali me ajudava a entender esse processo, essa curva que a pandemia achatou, né? E que me ajudou demais. Por exemplo, eu estava treinando mentorados meus no Uber. Por exemplo, você sabe que eu lido com vários mentorados do Brasil e eu tenho filhos de empresários que já nasceram muito ricos, vivem num ambiente muito nobre, que ele não tem a sensibilidade social. E aí eu comecei, com essa minha experiência já de Uber, algum deles eu botei para ser motorista de Uber. Olha, foi uma confusão.
Se a família não confiasse em mim, né? A mãe dizendo, doutor Cícero, não vai dar certo. Mas é incrível. Eu botava esses meninos, aí tinha um checklist, tá? Aí tinha um número de corrida, eu demarcava a área, para que eles pudessem sentir as coisas. Gente, o aprendizado com 60 dias. E as mães diziam, doutor Cícero, ele agora respeita a doméstica. É incrível como ele dá bom dia. Né? Então, isso para mim gera mudança. Né? E aí, quando foi, a pandemia antecipou a curva, e aí eu tive também, né, que aí também fazer os ajustes. Porque, assim, toda vida que você faz uma mudança de plano estratégico, você tem que olhar a aderência da cultura. Por quê? Porque às vezes tem crenças que são limitadoras, que impedem você fazer as mudanças que é a estratégia. Né? Isso foi desafiador, porque eu tinha várias pessoas da minha equipe que eu amo ainda, né? Que eu adoro, mas eu vi que com o achatamento da curva, aqueles profissionais iam sofrer com a mudança que eu estava propondo. E não é interessante, né? Estar num ambiente que as pessoas venham a sofrer, né? Então, tive que recambiar algumas para mercado, né? E a decisão muito firme de gerar mudança. Só que eu vinha com a família num ritmo enorme nisso, né? Eu tenho filhas que com 26, 27 anos já tinham doutorado. Então, esse ambiente digital, na minha casa, é muito forte, né? Agora, é claro, eu sabia que eu não estava para brincadeira, estava diante de um ambiente complexo que eram as empresas familiares, né? E eu não podia cair em todo o modismo. E aí foi o primeiro grande aprendizado que eu tive há 3 anos atrás, que numa empresa familiar, a inovação, ela só existe se ela conseguir entrar na alma da inovação. Porque a empresa familiar, ela tem alma. Então, não pode ser uma startup, investir 100 mil no startup, uma inovaçãozinha de processo. Gente, empresa familiar já faz inovação há séculos, de processo. Pensa, a empresa familiar vive mudando, ajustando isso, comprando maquinário novo, ela já faz inovação, mas de processo. Agora, esse momento agora exigiu a alma da inovação. E aí, Gabriel, eu só vejo uma forma e é o que eu tenho trabalhado. Como é que funciona a alma da inovação? Porque já estava complexo fazer inovação. Né? Agora eu só venho com a história da alma da inovação, só tem uma saída. Integre a família empresária no processo de inovação, principalmente as novas gerações. Isso me exigiu, por exemplo, eu estou com um programa agora educacional que envolve crianças de 6 a 13 anos, de 13 a 18, aí 18 a 30 e de 70 a 90. Porque essas gerações precisam ser trabalhadas. Tá? O grande desafio é mapa mental. E as escolas que aí estão, elas não devem ter para trabalhar. Por exemplo, tem escola que ainda está formando herdeiro. Gente, empresa familiar não precisa de herdeiro. Aí é a lei que já vai dar. Empresa familiar, indivíduos chaves. São aquelas lideranças-chave que vão mexer. Às vezes você nem está dentro da empresa, mas está no outro negócio. Ainda estão na era industrial, formando jovens para lidar com objetos e não com imaginação. Né? Então, o Instituto, nós entramos nisso, aí trouxe uma rede, né? Eu tenho um diretor de inovação, que é uma menina com 30 anos, ela tinha 9 anos como diretora agora. Meu amigo, a velocidade tudo é a 1000, né? E aí, bom... E está botando o meu amigo Cícero Rocha para marchar, né? Isso aí. Fantástico, sabe? Porque, como eu te falei, desde os 7 anos, essa cidadania global eu já tinha. Né? E agora, com o ambiente digital, ela me facilitou muito, né? Muito, né? Muito. Eu estou aqui agora conversando, eu vi agora, nós já estamos com 2 artigos publicados sobre o método BFB nos 2 maiores congressos do mundo. Agora, um da Irlanda, nós fomos convidados, né? Porque é isso, esse ambiente digital, né? Nos abriu. As pessoas começam a falar, começam a participar, perguntar, pesquisar, né? Então, chega em mais pessoas, né, Cícero? Atinge um maior público e, de fato, o seu trabalho ele precisa ser disseminado. Ele precisa alcançar o máximo de pessoas possíveis porque é um bom trabalho. É um excelente trabalho. Eu não digo nem pelo meu trabalho, né? Eu acho que isso aí é tão pouco, mas é porque quando a gente se lembra que existe por trás desse programa nosso aqui alguém que está nos assistindo, e pior ainda, que precisava assistir e não está assistindo, que por uma falta de uma orientação pode desestruturar, não é só uma empresa, não. É várias gerações de uma família.
Quando a gente fala várias gerações, são seres humanos em conflitos, sofrendo, com depressão, suicídio. Então, assim, a gente não pode se cansar de fazer um trabalho como esse, como outros, não é só meu que existe, né? E não condenar a família, nem condenar os negócios, não é uma coisa nem outra. É viver em harmonia, isso tudo é vida, né? Os objetos, eles não fazem mal. O problema é quando a gente é possuído pelos objetos. Então, ter uma empresa, ser empresário... Deus é abundância para quem acredita em Deus, né? A vida é abundância. Então, trazer isso de uma forma científica, isso aqui é interessante. Para dar sustentabilidade, eu vejo que é extremamente importante, principalmente numa era que nós estamos, da humanização. Então, esse ambiente digital, voltando à sua pergunta inicial, é preciso que a gente se permita para ele. Precisa se esvaziar. É que eu digo muito, eu chego em empresas, elas estão fechadas no processo pelo processo. Eu disse, rapaz, se eu não criar um vórtice aqui dentro, uma vacuidade, um vácuo, a inovação não vai entrar. Não entra. E outra coisa, tem que aproveitar essa pandemia, gente. Tem que aproveitar, porque daqui a uns dias a economia vai voltar. E vai anestesiar muita gente que pensou que não precisava fazer os ajustes devidos, tá? E aí aquela pessoa precisava da cirurgia, um amigo disse, não, toma um chazinho que tu fica bom. Ele tomou um chazinho ali, melhorou, só que dá 4, 5 anos, né? E quando a gente fala de empresa familiar, é que eu digo muito. Digo muitas pessoas, você não é meu cliente. O seu caso, por exemplo, você não era minha cliente é o Pedro, seu filho. Ele é que vai, né? Ter uma mãe equilibrada, saudável, profissionalmente motivada. Rapaz, isso tem uma repercussão do dia a dia de uma criança assustadora, né? Cícero, quero agradecer muito. Quero pedir para que você deixe a sua mensagem final, tá? Você é uma pessoa que merece muito vencer. Sua família é belíssima. A Camila é que eu conheço um pouco mais de perto e, de fato, a gente é uma fera. E eu deixo para dizer meus comentários finais depois da sua mensagem, mas passo para a gente, para as pessoas que estão assistindo, sejam elas de empresa familiar ou não, a sua mensagem, meu amigo. Perfeito. Eu vou usar o seu exemplo, Gabriela. Né? É que, gente, é incrível a capacidade de um ser humano. Você vê a Gabriela com esse potencial hoje, ela sempre teve esse potencial. O detalhe é que, em dado momento, você precisa se permitir. E aí, Gabriela, você teve um grande atributo, que eu acho que, para você que está nos assistindo, eu não quero que você concorde nem discorde do que eu estou vendo. Só observe. Tem um atributo que é fantástico, que se chama humildade. Mas eu não estou falando de forma poética, não. Porque a humildade faz você ver a verdade. A verdade. Já a vaidade e o orgulho, ela é montada em cima da mentira. Então, você que está nos vendo, e eu lembro, Gabriela, porque, olha, gente, eu dei cada feedback a essa menina. Que ela olhava assim, respirava e disse, não faça isso, vá assim, né? E se ela não tivesse tido a lucidez e a humildade de fazer a mudança, talvez a gente não estivesse conversando. Então, Gabriela, o seu exemplo, né? Não o meu, mas o seu, serve a muitas pessoas. E se eu quisesse caracterizar qual foi essa revolução que você fez em 4, 5 anos, revolução positiva, e aí eu queria deixar um recado para cada um, voltando a dizer, não concorde nem discorde do que eu estou falando. Observe. Comece a estudar esse tema, humildade. Comece a estudar isso. Ok? Obrigado pela oportunidade. Faltou foi o ar agora, Cícero. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada mesmo. De fato, você trabalha, gente, o BFB trabalha o indivíduo, trabalha a empresa, trabalha os sócios, trabalha a família, né, Cícero? E aqui a gente pode ver muito próximo o que é esse método, vivenciá-lo diariamente e ver que ele fez a diferença na nossa família. Ponto muito chave, gente, que foi possível trazer foi a profissionalização. Isso trouxe uma diferença para a vida da gente, entender que sócio é sócio, família é família, que a gente não pode estar juntando o que é executivo, sócio e família, cada um tem o seu papel e tem as suas entregas. Mas, Cícero, Deus abençoe, continue com esse seu trabalho, lhe desejo muito sucesso, desejo sucesso à sua família,
Muitas bênçãos para a netinho que está vindo, né, gente? É isso, Cícero. Deus te abençoe, amigo. E a todos que estão nos assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Cícero, muito obrigada, meu amigo, mais uma vez. Gratidão a você e a quem está nos assistindo. Tchau, tchau.